Seja mais uma vez bem-vindo. Vamos dar início ao segundo espaço do dia de comentário com assinatura. Habitualmente à terça-feira, este espaço é de Jorge Ferreira, antigo árbitro de primeira categoria em Portugal. E antes de mais, dar as boas-vindas ao Jorge, que está connosco novamente em direto aqui no estúdio. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Rêmulo, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Muito bem, Jorge, vamos avançar sem demoras para o teu comentário com assinatura deste dia de terça-feira na Rádio Estádio. Vamos então preparar-nos para analisar algo que tinhas prometido a semana passada no teu anterior comentário, desde logo a questão dos árbitros internacionais. Tinhas prometido falar disto. O que é que tens então a acrescentar sobre esse tema? A começar por perceber como é que isto funciona um bocadinho a nível internacional. Esta época saiu o João Capela e entrou o Vítor Ferreira. Portanto, e aqui começa, acho eu, na minha maneira de ver, aqui começa um pouco o desespero deste Conselho de Arbitragem para tentar pagar alguns favores e para tentar alguns votos para o futuro. Como eu disse na semana passada, acho que isto já está a começar a entrar um pouco em campanha para as próximas eleições. Se não vejamos, Vítor Ferreira, um árbitro jovem da Associação de Futebol de Braga, que na época 2018-2019 ficou em 18º lugar, portanto é o primeiro árbitro a não descer. Sim, isto é verdade. Na época de 2017-2018 não houve classificações, porque tem a ver um pouco com aqueles processos que nós temos vindo a falar na Rádio Estádio. Não houve classificações, pois essas classificações foram consideradas ilegais. E foram estas épocas que o Vítor Ferreira teve na Primeira Liga. Ou seja, subiu a Internacional como 2 árbitros da Liga e a única vez que teve classificação foi o último lugar daqueles árbitros que não desceram. Isto é uma situação fácil de provar, pois no site da Federação consta tudo isto, e claro que na época de 17-18 ainda não se encontra as classificações, pois ainda até o próprio Tribunal anda à procura dessas classificações, e portanto é daquelas mais uma ilegalidade, que é uma subida de um árbitro internacional, que neste caso é o Vítor Ferreira, quando havia outros árbitros que poderiam subir como internacionais. Muito bem, portanto estamos aqui a falar, como prometido no último comentário com a assinatura do Jorge Ferreira, das questões dos árbitros internacionais. Estamos a falar de Vítor Ferreira e por isso apraz-me perguntar, Jorge, então quem é que poderia subir a internacional sem ser o Vítor Ferreira? Eu acho que quem deveria subir, portanto, eram os melhores classificados, que é assim que deve acontecer em tudo que tenha classificação. Temos o caso do André Narciso, que fica em 9º lugar, ou o próprio Cláudio Pereira, que fica em 10º lugar. Mas como todos nós já percebemos um pouco isso, que não interessava talvez ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a subida destes 2 elementos. Muito bem, vamos agora abordar os árbitros assistentes, que também têm algo a ver com esta situação. Sim, isto é tudo a mesma linha, porque nós temos o caso de o António Godinho, da Associação de Futebol de Setúbal, de 45 anos, que sai por limite de idade. Temos um caso do Nelson Muniz, que é despromovido na última época de 42 anos, que é mais uma das situações que nós temos vindo a falar, que está como árbitro do Distrital e ainda faz jogos internacionais, portanto até dezembro. O Nelson Muniz, não é? Exatamente. Portanto, temos o Nuno Pereira e o Álvaro Mesquita, o Nuno Pereira com 42 anos de Coimbra, o Álvaro de Vila Real 39, que devido ao ponto 6 do 78º artigo do Regulamento de Arbitragem, portanto, tiveram que sair
de árbitros assistentes. E esse artigo, o que diz, Jorge, é portanto o artigo 68 do Regulamento de Arbitragem, ponto 6, que segundo aqui tenho, o Conselho de Arbitragem pode não renovar a indicação do candidato a árbitro assistente internacional de futebol masculino sempre que, e depois, mesmo que não tenha obtido classificação nacional em 2 épocas consecutivas até ao 16º lugar da categoria AAC1, ou registre prestações negativas em competições internacionais. Portanto, foi os dois foi pela situação A, pela linha A, portanto, e por não ter... As épocas consecutivas não terem ficado até ao 16º lugar. Exatamente. Portanto, entram mais, e aqui é que começa a trabalhar um pouco a nível das associações, e aquilo que eu estou a dizer, que andamos aqui um pouco a nível de campanha. Estás a denunciar, exatamente. Portanto, quem sobe ou quem é indicado como internacional passa a ser Pedro Ribeiro, 38 anos, de Aveiro, está na Liga desde 2015, Bruno Jesus de Lisboa, 37, desde 2016, Tiago Costa, do Porto, desde 2014, Paulo Brás, da Associação da Guarda, peço desculpa, 34 anos, portanto, de 2015. E na Liga desde 2015. Exatamente. O que é que ressalva aqui? É fácil aqui os favorecimentos, mais uma vez, para duas associações que vão mandando um bocadinho nisto, que tem a ver com a Associação de Lisboa e tem a ver com a Associação do Porto, com ambas a terem mais um árbitro assistente internacional. Tivemos o caso de Braga, que indica um árbitro assistente, um árbitro como internacional. Portanto, aqui a partir a nível de assistentes, Braga deixa de existir, e depois aparece aqui o Aveiro e a Guarda, que ganham um internacional um pouco por aquilo que eu tenho vindo a dizer, que tem a ver um bocadinho com as eleições que estão aí à porta. Depois de tantas jogadas também vamos desconhecendo mais mexidas. Sabemos que houve promessas num almoço, no encerramento em Lisboa, que ia haver um árbitro internacional, ou mais um árbitro internacional, ou um árbitro assistente internacional por parte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, é tudo a mesma linha que temos vindo a falar. Jorge, de qualquer maneira, vamos agora abordar um tema também importante nesta altura. Portanto, houve aqui uma semana de ação de formação, reciclagem, onde são publicadas normas que se refere a que quem faltar à ação desce logo imediatamente. Portanto, era este o tal recado que falavas há pouco, era isso? Sim, isso passa por aí. Isto aqui eu tenho que falar um pouco sobre isto, que isto já é uma parte que se denota um pouco a preocupação ou a perseguição do Conselho de Arbitragem tem perante alguns árbitros. Portanto, eu estou completamente fora. Deixa-me só dizer que eu não tenho qualquer objetivo de integrar, seja aquilo que for, e foi aquilo que eu disse na primeira vez que vim para aqui para falar com os nossos ouvintes, que eu ia ser sempre uma voz ativa e uma voz que hei de dizer aquilo que não está, que acho que não está correto, mas é só para alertar que eu soube esse fim de semana que eu até fico satisfeito, porque afinal o Conselho de Arbitragem ainda vai vendo alguns posts que eu vou pondo na minha página, e eu postei no dia 29 de maio, já estava aqui integrado quando sai o meu processo, que me dão razão, e que eu peço claramente a demissão do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Entretanto, temos um colega nosso que na altura também meteu um processo relativamente ao Conselho de Arbitragem, na qual vai dando razão, mas continua no ativo, na qual não faz referência nenhuma
ao Conselho de Arbitragem só mencionou pôs um gosto na minha página e portanto levou com um processo disciplinar por parte da Federação ou do Conselho de Arbitragem. Foi ele que te disse isso? Exatamente, é público, é público que esse árbitro, que é aquilo que nós temos vindo a falar e é através disto que não, há pouco disseste, que há situações, que há perseguições por parte do Conselho de Arbitragem, e esse árbitro, por exemplo, que é o Tiago Antunes, e esse árbitro tinha pedido que ia estar ausente, ia estar incontactável durante algum tempo, 2 ou 3 meses. Ele tem a ver qualquer coisa com o mar, e portanto ia estar incontactável, que ia estar no alto mar, não conseguiria entrar em contacto. O Conselho de Arbitragem diz que sim senhora, não há problema nenhum. Uma semana antes do curso de reciclagem, do curso de ação de formação, pois era disso que eu falava há pouco, publicam uma norma a dizer que quem não comparecer, que é desce imediatamente. Ou seja, primeiro deram o ok à ausência dele de vários meses, que ele informou, não é? E ele até estava lesionado, segundo sei, não é? E que só regressaria em setembro. O Conselho de Arbitragem da Federação, pelo menos diz o Tiago Antunes, numa primeira fase diz-lhe que sim, mas depois, uma semana antes da ação de formação e reciclagem dos árbitros, publica normas onde refere que quem faltar à ação desce de imediato. Exatamente. E eu agora também posso dar mais uma informação. Há uma árbitra que foi mãe, portanto não compareceu na ação de formação, como vai ser. Aguardamos mais casos, mais ilegalidades. Se vai descer também. Portanto, sei que o árbitro, que isto não é só ele, tem acontecido com os outros, tem acontecido com alguns, com as perseguições. Tiago Antunes foi um árbitro que também meteu, portanto, o processo na altura que dissemos de divisão. Portanto, existe aqui uma clara perseguição da parte do Conselho de Arbitragem, e eu sei que o Tiago já enviou para lá e-mails a perguntar a perguntar o que é que os motivos, quais são os motivos, e até agora ainda aguarda que é a panagem deste Conselho de Arbitragem, que é não responder a qualquer solicitação, não é? Já tinhas dito isso num comentário teu, que normalmente todas as interpelações que são feitas ao Conselho de Arbitragem ficam sem resposta. Ficam sempre sem resposta, e depois delegam sempre porque isto parece mentira, mas é mesmo verdade. Além disso, abrem processos disciplinares. A perseguição é perseguição, ditadura. Isto é constante neste seio deste Conselho de Arbitragem, porque mais do que até achar alguma incompetência, acho que há uma arrogância, uma prepotência por parte deste Conselho de Arbitragem, que é daqueles casos tipo, ou és por mim ou és contra mim. Portanto, não há aquele meio termo. Isto cada vez está a passar mais, e há de se passar mais, e portanto é aquilo que eu digo já há algum tempo, que até os próprios árbitros têm receio de falar, seja aquilo que for. Tu já aqui disseste que não podem ter também uma opinião, não podem ter páginas no Facebook e essas coisas todas, não é? Exatamente. Ora bem, Jorge, esta semana há aqui vários assuntos para falarmos. Primeiro, houve o José Fontelas Gomes apareceu no 11, e nós já aqui tínhamos falado que era importante ele aparecer mais vezes e falar mais vezes até dos assuntos pertinentes à arbitragem. Uma grande reportagem do 11 sobre árbitros, nomeadamente um deles, mas conta 2 casos, mas um deles que foi agredido num jogo da Associação de Futebol do Porto, e por causa disso tivemos então José Fontelas Gomes no Canal 11 para falar deste tema, e perguntar-te o que é que achaste da presença do Presidente do Conselho de Arbitragem para falar deste tema, onde esteve também João Capela, não é? E tu já na altura aqui na Rádio Estado tinhas previsto que João Capela mais cedo ou mais tarde poderia aparecer no Canal 11, e realmente isso aconteceu.
Isto do João Capela, também tenho que começar a tentar perceber aqui um pouco o que é que o João irá fazer um bocadinho para o futuro, e o João é capaz de ser também um dos nomes que poderá aparecer um bocadinho na linha de sucessão do Fontelas Gomes. Achas que é algo que está a ser preparado, então? Poderá estar a ser preparado. Eu sei que o Fontelas, que o João Capela, que apareceu no Canal 11, porque o Capela é o pioneiro, é o pai do cartão branco. Portanto, ali justificava-se. Ali justificava-se a parte do João Capela, e obviamente por parte do e é uma iniciativa, que se apraz e que deve ser até tomado mais vezes, e não só no Canal 11 como noutros canais, ou até mesmo numa rádio como a nossa, porque parece que há algum receio de alguém do Conselho de Arbitragem de falar para a nossa rádio. Não sei porquê. Então, mas Fontelas Gomes, perguntava-te o que é que achaste do que, até porque é sempre ansiada a presença do Fontelas Gomes. Ele esteve no 11 e esteve numa ação também em Santarém esta semana. Pergunto também se sabes alguma coisa sobre isso e do que é que foi falado, não é? Sim, eu sei que o Zé esteve na ação de formação em Santarém, porque já estamos a falar das próximas eleições, mas não teve na ação de formação de certo dos árbitros C2, ou de certo não teve na ação de... Portanto, deu jeito de estar, porquê? Porque estão-se a preparar aqui a nível de associações, portanto, as novas eleições, e continuo a dizer que nestes eventos o Zé Gomes aparece. Como apareceu ali, só que estamos aqui a falar de casos de árbitros efetivamente agredidos e que cada vez são mais, mas talvez desse jeito de falar desses árbitros, e de certo não deu jeito de falar de outros árbitros na altura que lhe pintaram as casas, que lhe assaltaram, partiram montras de estabelecimentos, e talvez aí que esses árbitros até são mais visíveis, e até que há situações a nível de familiares, árbitros ameaçados, e por aí fora, e não foi dito. Porquê? Porque são árbitros talvez mais mediáticos, e não sei o que é que dava mais jeito, se era falar daqueles menos mediáticos, porque estamos a falar de um árbitro de Viseu, da associação, e um árbitro daqui da Associação de Futebol do Porto. Portanto, não sei até que ponto é que não daria mais jeito falar de algo mais mediático também. Sim, falar disto, saber o que é que se passa a nível distrital, mas também nacional, mas também a nível nacional. Porque não era preciso falar sequer do teu caso. Na altura ficou conhecida a questão do restaurante do teu pai, mas, por exemplo, do Manuel Mota, podemos falar do que aconteceu no talho do Manuel Mota, e portanto o que tu queres dizer com isto é que era importante também citar os casos que se passam ao mais alto nível, para se perceber que não é só no futebol distrital, não? Exatamente, acho que se deve dar muito ênfase à realidade que existe no futebol distrital. Ou seja, aquilo estava bem, mas era preciso algo mais. Algo mais, e sim, o João Capela faz aqui tem uma ação importante, como a PAF e o Luciano Gonçalves, aliás, que exatamente. Os árbitros que foram agredidos e que passaram por aquelas situações absolutamente lamentáveis, se houve coisa que disseram foi que o apoio do Luciano e da PAF foi impressionante, e desde a primeira hora e constante, mas, por exemplo, não os ouvi dizer que tiveram igual tratamento do Conselho de Arbitragem. Pois... Não ouvi, eu estou a dizer que não ouvi na reportagem, não ouvi. Porque isso já tem a ver um bocadinho com o próprio presidente, ou com a própria direção da associação de onde o árbitro está inserido. Mas de certeza absoluta que tiveram uma chamada telefónica a dizer que tinha todo o apoio, mas depois disso não sabemos que tipo de apoio é que tivemos, ou que tiveram.
porque isto acaba por ser tudo mais do mesmo, só se houver mesmo aquelas imagens, se houver aquilo, e isto já nos dá para mangas, porque tem a ver também com o policiamento, para futuros comentários teus. É um assunto que eu acho que ao que devemos voltar e que devemos debater sem dúvida, porque tem a ver com a segurança dos árbitros nos jogos de futebol, e não só dos árbitros, dos agentes esportivos nos jogos de futebol. Há pouco tocaste um assunto que eu acho que é importante voltarmos, no teu início do teu comentário de hoje, que era a possível perda de força da Associação de Futebol de Braga no meio deste xadrez que falavas há pouco. Portanto, vemos a promoção dos árbitros e os que vão para internacionais e tal, mas da Associação de Futebol de Braga não aparecem. Como era a tua associação também, perguntar-te que comentário te merece esta possível perda de força? Não, isso tem a ver um bocadinho com aquilo que eu disse na semana passada, a nível até com... Quer dizer, não perde muito porque ganha mais um árbitro internacional, portanto, que é o Vítor Ferreira. Exatamente, o tal que tu falaste, mas... E já está preparado a nível de toda a falar aqui da questão do Cunha exatamente, e a nível de regulamento estamos aqui a falar, por exemplo, de que já para o ano se está a propor os próximos candidatos a ter as insígnias a nível de assistentes, são 5, creio eu, 4 ou 5, e 4 são de Braga. Então aí não se verifica o que eu tinha percebido, que havia aqui uma perda mas não. O que existe aqui é, por exemplo, uma situação que é Aveiro, que na qual deveria ter um árbitro internacional, que era o Cláudio Pereira, como eu disse há pouco, e não tem, e tem um árbitro assistente. Talvez, não sei se tem a ver com o pai, que o pai era o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro, entretanto também saiu, já foi para lá outra pessoa, não sei se foi para dar margem para o filho, ou atingiu o objetivo que se tinha proposto, que era o filho subir à Primeira Liga, conseguiu, saiu, ou mandaram-o embora. Portanto, ou poderá haver uma promessa para o ano se conseguir. Portanto, há aqui vários fatores. É um jogo de xadrez e de bastidores. Pergunto-se, com a tua experiência, se podes comentar aos nossos ouvintes qual é o peso verdadeiramente das associações, dos conselhos de arbitragem das associações, dos responsáveis de arbitragem das associações, é que se pode dizer, naquilo que se vai passar, que é a eleição futura, que está aí no horizonte para maio. Há muito peso das associações nisso, e por isso é que há agora uma preocupação também com a associação A, B ou C? Pois, há preocupação agora neste ano. Pois, nesta altura das eleições estarem no horizonte. Ou seja, há peso das associações. Obviamente. Muito até. Obviamente. Portanto, e então o que é que existe? Existe aqui situações depois de a nível desta direção, por exemplo, do Conselho de Arbitragem, sabemos que há 3 ou 4 nomes que obrigatoriamente vão ter que saltar fora, porque os casos são tantos que têm que... Isto é, se antes não tiverem que se demitir, porque há processo aí a decorrer, e não só a nível desportivo, como pode acontecer a nível civil. Portanto, há aqui muita coisa para que ainda pode acontecer, entretanto, até às eleições, e agora começa a haver as escolhas, como eu disse há um bocado. Aveiro ganha um internacional como assistente e aguarda um internacional como assistente, porque talvez isto pode dar jeito para as eleições que aí vêm, e então começa-se a jogar um bocadinho e ir buscar aquele elemento fulcral naquela associação para poder integrar ou para substituir alguns dos atuais membros do Conselho de Arbitragem. Jorge, para terminarmos o documentário com a assinatura desta terça-feira, 15 de outubro, falaste aqui em algo a semana passada no teu comentário que entretanto aparece no tal blog do De Olho de Arbitragem, que eu já referi várias vezes, sempre muito bem informado sobre o que se passa nos meandros da arbitragem, a falar da questão da quesília entre Pedro Proença e José Fontelas Gomes, que foram muito amigos durante anos, que até se tratavam por manos e tal, e que agora deixaram de o ser, de tal forma que até o que escrevia o De Olho na Arbitragem era que Pedro Proença teria dito, alegadamente, atenção, é a responsabilidade de quem escreveu isto, que da mesma forma que ajudou a pôr Fontelas Gomes no Conselho de Arbitragem, que também o tirava de lá. Pelo menos é isto que corre nos bastidores, não é?
nada que me surpreende, porque tem a ver com o poder. E nós sabemos que o Pedro Proença, e cada vez mais a Liga portanto, ou melhor, a Federação já não liga muito à Liga, digamos assim. E o Conselho de Arbitragem, desde que sai do domínio da Liga, portanto, há ali uma quesilha muito grande entre o José Fontelas Gomes, que eram muito amigos. Não posso afirmar, mas até acho que o Pedro, que foi padrinho de casamento não no primeiro casamento do Zé, ou coisa assim do género, sabemos que houve o Zé sempre quis ser árbitro da primeira divisão, nunca o conseguiu, porque não conseguiu, ao contrário de outros que conseguiram através do Pedro. E o Pedro, portanto, quando tenta impor um bocadinho a lei dele, o Zé vai contra, e quando eram os manos deixaram de ser manos, e foi aquilo que eu tinha dito há pouco tempo. Até falaste da questão do Vítor Pereira na altura. Exatamente, conforme fizeram a cama ao Vítor Pereira, conseguiram fazer a cama, conseguiram pôr lá o Zé Fontelas Gomes. Não sei aquilo que se estará a preparar agora, que não é a mesma coisa, não é. Por isso, entre eles, isso não é. Agora, não sei o que é que se está a preparar, não sei qual é o objetivo do Pedro, se quer interferir alguma coisa a nível de arbitragem da Federação, porque tem uma voz ativa, que é vice-presidente por inerência da Federação. Portanto, isto aqui acho que ainda vai correr algumas coisas, alguns nomes agora que estão completamente de costas voltadas, nem se falam, e aguardamos e vamos aguardar por cenas dos próximos capítulos. Exatamente. E para próximos comentários do Jorge Ferreira. Jorge, obrigado pelo teu comentário nesta terça-feira, um abraço, boa semana. Obrigado. Jorge Ferreira, e o seu comentário com assinatura, que termina aqui na Rádio Estádio.